Oi, eu me chamo Cartola, eu desenho e um dia eu vou trabalhar com animação. Quando eu era criança, minha mãe comprou um DVD, Viajando os Sete Mares, se é que você me entende, do filme A Viagem de Chihiro. Esse foi meu primeiro contato com um filme mais profundo. Um filme no qual eu era capaz de me conectar com os sentimentos da protagonista. Quando eu descobri ano passado que ia sair um novo filme do estúdio Ghibli dirigido por Hayao Miyazaki, primeiro eu surtei, né? E depois me bateu uma curiosidade, porque diferente de outros filmes do estúdio, o Menino e a Garça tem como protagonista um menino. Acho que ficou óbvio pelo título do filme. Mas também porque, até onde eu sabia, era pro Miyazaki estar aposentado. Você disse que estava indo para um retiro espiritual. Namastê. E você era para estar morto. Ressuscitei. Então eu obriguei a minha mãe a comprar ingressos, o que foi fácil, porque ela queria ver o filme também. E meus amigos, que filme incrível! Ele não é só bonito, como também tem um significado importante por trás. O Menino e a Garça não só representa as produções do estúdio Ghibli, como também reflete a vida de Hayao Miyazaki. E ao meu ver, esse é possivelmente o último filme do Miyazaki. Mas para entender o significado por trás do filme, primeiro eu tenho que te contar que o nome do filme não é O Menino e a Garça. O título original é Como Você Vive. Esse título faz referência ao livro que serviu de inspiração para o filme, um romance japonês escrito por Genzaburo Yoshino em 1937, que foi um dos livros preferidos de Miyazaki durante a sua infância. O livro segue a história do menino Kopero, ou Copper, que após a morte de seu pai se muda para uma casa mais modesta no campo. No livro, ele enfrenta grandes questões sobre como viver a sua vida por meio de interações com amigos e familiares, com destaque no seu tio, que atua como seu guia. E por mais que o livro e o filme tenham alguns pontos em comum, O Menino e a Garça não é uma adaptação do livro. Foi exatamente por isso que, quando eles anunciaram o filme na gringa, eles mudaram o título. Mas por que O Menino e a Garça? Essa sugestão veio do cofundador e produtor do estúdio Ghibli, Suzuki, que disse que, além de sugerir um aspecto humorista do personagem Garça e atrair o público não familiarizado com o livro, esse mesmo personagem o representa. Miyazaki baseou os personagens desse filme em pessoas de sua vida. Acho que para entender isso melhor eu preciso te contar um pouco sobre a vida do Miyazaki. Atualmente, nós conhecemos Hayao Miyazaki como cofundador e diretor do estúdio Ghibli, e que tem aí mais de 60 anos de carreira. Mas quem era o Miyazaki antes do estúdio Ghibli? Nasceu em 1941, nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, Hayao Miyazaki. Além de viver os anos iniciais de sua vida em um cenário de guerra, Miyazaki tinha uma relação próxima a ela, já que seu pai trabalhava na criação de lêmis para os caças de combate japoneses. Em 1944, sua família foi evacuada por conta da guerra de Tóquio para Utsunomiya, e no ano seguinte, foram evacuados novamente após um bombardeio. A situação só parecia piorar quando, em 1947, a mãe de Miyazaki foi internada no hospital por conta de tuberculose vertebral e liberada nos anos que se seguiram para receber o tratamento em casa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Miyazaki e sua família retornaram a Tóquio e Miyazaki retornou aos seus estudos. Desde jovem, ele sabia que queria ser artista, mas ele não gostava de ter que desenhar pessoas. Em vez disso, ele descobriu uma paixão por desenhar aviões, tanques e navios de guerra. Após se formar em 1963, Miyazaki entrou para a Toei Animation, onde trabalhou juntamente do diretor Isao Takahata. Em 1971, ele deixa a Toei Animation para trabalhar na Production. 4 anos mais tarde, ele dirigiu a sua primeira série de TV, Conan, o Garoto do Futuro, e no ano seguinte, dirigiu O Castelo de Cagliostro, estrelado pelo famoso ladrão Lupin III. Eu amo esse filme! Até fundar em 1985, juntamente com seus amigos e colegas de trabalho Takahata, Tokuma e Suzuki, o famoso estúdio Ghibli. Miyazaki baseou os personagens desse filme em pessoas da sua vida. Miyazaki é Mahito, Takahata é o tio-avô e a garça sou eu, disse Suzuki. Eu perguntei o porquê. Ele disse que Takahata foi quem o ajudou a desenvolver as suas habilidades. Já a relação entre o menino e a garça é uma relação onde eles não cedem um ao outro, empurram e puxam, se referindo ao trabalho de Suzuki como produtor. Levando isso em consideração, a gente chega na seguinte interpretação do filme. O filme é sobre o processo de criar. Mahito é um jovem artista, que percebe um instinto artístico em si mesmo. Ele não possui experiência,
mas ele tem criatividade e persistência. Ele recebe o chamado da Garça com a garantia de trazer de volta aquilo que foi perdido, um mundo de sonhos, conduzido pela criatividade da infância. Aquele plano mágico em que se passa a história é onde nasce a criatividade. Os warawara, aqueles bichinhos bonitinhos, são as ideias que vão nascer. São a espiral de ideias que a gente tem quando cria algo, alimentados por um material base, o peixe que a Kiriko concede. Ideias são eliminadas pelos pelicanos, que consomem os warawara para sobreviver. São eles que controlam quais ideias vão ou não acontecer. Os periquitos somos nós. Os periquitos representam a gula, o desespero de uma audiência consumista por conteúdo midiático. Uma audiência viciada em receber conteúdo em massa e alimentada por uma indústria que busca conteúdo fácil e rápido. Tô olhando pra você, Disney. Nesse filme, o fogo é tratado com ambiguidade, mas eu explico isso depois. Nessa interpretação, o fogo é a paixão de criar. O fogo é usado para preparar o material base para alimentar a criatividade. O tio-avô é o que o Takahata foi para Miyazaki, alguém com mais experiência que está lá para ajudar o jovem artista a criar. Crie mundos lindos, intocados pela maldade. Foi mais ou menos isso que o tio-avô disse a Mahito. Mas, sinceramente, a minha interpretação inicial do filme foi um pouco diferente. Não é a primeira vez que eu pesquiso sobre o Estúdio Ghibli. Anos atrás eu fiz um trabalho para a escola e a minha parte era sobre as produções desse estúdio e sobre a vida de Hayao Miyazaki. Então, quando eu assisti o filme, eu busquei por ligações entre a narrativa e a vida do diretor. Quando Miyazaki apresentou O Menino e a Garça para o cofundador e produtor do Estúdio Ghibli, Toshio Suzuki, em 2016, ele pediu permissão para fazer uma história sobre si mesmo. Ao meu ver, o Mahito, o tio-avô e a Garça são Miyazaki. Mahito é o Miyazaki criança, uma criança que teve a sua vida marcada pela guerra, uma criança que lida com o medo de perder a sua mãe, mas também é o Miyazaki jovem adulto, que está descobrindo a indústria da animação e quais histórias ele quer contar. O tio-avô é o Miyazaki cofundador, diretor e perfeccionista, que lida diariamente com o processo de criação e seus altos e baixos. É um homem que passou a sua vida inteira criando e agora está lidando com o fato de que, um dia, sua carreira vai chegar ao fim. E a Garça? Tá, eu sei que vocês podem ter ficado confusos com essa. A maioria tem como referência o Miyazaki como um artista que tá cansado de ser artista e que lida com o perfeccionismo. Na nota do editor dessa linda edição que eu tenho do mangá Náusea no Vale do Vento, Hideo Ogata, editor fundador da revista Animag, diz que Miyazaki pode ser descrito como dedicado, infantil e bom de copo, aparentemente. Em suma, o que eu quero dizer é que Miyazaki é um monstro que mescla todas as facetas em uma única pessoa. Miyazaki é a Garça, justamente porque ele é um homenzinho engraçado e infantil, por trás de uma máscara de garça majestosa e perfeita. Suzuki afirmou em uma entrevista que Miyazaki fez esse filme para o seu neto. É um jeito de dizer, o vovô está indo para o próximo mundo, mas eu deixo esse filme para você. Portanto, pela interpretação de que o filme é sobre Miyazaki, é fundamental que a gente lembre o título original desse filme, Como Você Vive. O Menino e a Garça é um autorretrato e uma autobiografia da vida de Miyazaki, suas experiências, suas alegrias e seus medos. É um presente para quem acompanhou a sua vida e carreira. Eu viajei através do tempo e espaço para te entregar esses 13 blocos. É mais ou menos isso que o tio-avô fala pro Mahito quando ele pede ao menino para ser o seu sucessor. Mas por que isso soou tão específico? Agora, não tem como falar desse filme sem falar dos paralelos que ele tem com outras produções. Se você gosta dos filmes do Estúdio Ghibli tanto quanto eu, você percebeu que O Menino e a Garça usou recursos visuais e narrativos já usados antes em produções do Miyazaki. O Mahito e a Kiriko atravessando um túnel de arbustos me lembra de uma cena do Meu Vizinho Totoro. As ondas fortes, quando Mahito e a Kiriko estão tentando velejar, lembram muito Ponyo. A ilusão da mãe de Mahito derretendo lembra o hall coberto por gosma em O Castelo Animado. Os warawara lembram muito os kodamas em A Princesa Mononoke. Os navios velejando me lembraram muito daquela cena do céu com os aviões dos mortos no filme Porco Rosso. A cena dos papéis voando é muito semelhante com uma cena em A Viagem de Chihiro. Lembra que eu citei o Castelo Cagliostro? Tem uma cena bem pro final no qual os personagens andam por umas ruínas sobre a água que são muito parecidas com as ruínas desse filme. O pai de Mahito trabalha na produção de aviões para os militares, assim como o personagem principal de Vidas ao Vento
e a personagem em Náusea no Vale do Vento. Também existe uma semelhança entre a cena das ruínas se destruindo em O Castelo no Céu e a cena no qual o mundo mágico está se destruindo. A necessidade de amadurecer e aprender a lidar com um novo contexto de vida foi explorado muito bem em O Serviço de Entregas da Kiki. Agora, lembra lá no início, quando eu citei a primeira série de TV animada dirigida por Miyazaki, Conan, o Garoto do Futuro? O protagonista e outros elementos da série se assemelham muito com o filme. O Menino e a Garça não é só um filme sobre o processo de criação ou sobre a vida do Miyazaki. É um filme do Estúdio Ghibli sobre o Estúdio Ghibli. Eu viajei através do tempo e espaço para te entregar esses 13 blocos. 12 filmes e uma série de TV dirigidos por Hayao Miyazaki. Então, ele pede para Mahito: crie lindos mundos, não tocados pela maldade. Cartola, você falou um monte de coisa e no fim eu ainda não entendi sobre o que é o filme afinal. Então tá, mastigadinho pra você. A indústria da animação tá passando por um momento estranho nos últimos anos. Foram poucas as animações que realmente me cativaram e me inspiraram a criar. Num mundo em que a gente consome conteúdo em massa e a indústria alimenta isso, é difícil achar um filme com profundidade no qual a gente consiga se conectar com o protagonista. Pessoalmente, eu vejo o Estúdio Ghibli como um ponto fora da curva, um equilíbrio de filmes inabalado, mas instável, assim como os blocos do tio avô, no qual você precisa ter cuidado ao criar mais um filme para não acabar com o equilíbrio. Mas qual é o futuro do Estúdio Ghibli? Vamos lá, o Miyazaki tem 82 anos e desde 1997 ele está anunciando que vai se aposentar. Os outros diretores já faleceram ou saíram do estúdio, e o filho de Miyazaki já afirmou que não vai seguir dirigindo os filmes. Miyazaki passou mais de 60 anos criando, e agora nos entregou um último filme. Acho que eu errei quando eu chamei esse filme de presente. O Menino e a Garça é um convite. Eu viajei através do tempo e espaço para te entregar esses 13 blocos. Crie lindos mundos intocados pela maldade. Quando a minha mãe saiu do cinema, uma das primeiras coisas que ela disse foi: o tio avô é o próprio Miyazaki, né? E eu pensei, se ele é o Miyazaki, quem é o Mahito? O Mahito representa a gente, eu e você. Seres humanos com uma vontade dentro de nós de criar. Criar qualquer coisa. Mahito significa verdadeiro e genuíno. Acho que esse é o jeito do Miyazaki de dizer que se você tem uma vontade de criar genuína, crie. Crie algo verdadeiro. Acho que esse filme não podia ser mais importante no momento que a gente está vivendo. Não só no ponto criativo, mas social também. O confronto no território palestino desencadeou um massacre no fim do ano passado até agora e já atingiu mais de 20 mil mortos. E acho que esse filme, principalmente no início, mostra muito bem a potência da destruição humana. Eu deixo de pedido aqui no fim do vídeo que, se você tem condições de ajudar, eu sei que existem algumas organizações aceitando doações para ajudar o povo palestino. Mas se você não puder, tudo bem. Mas pesquisa sobre a situação, se eduque e, na medida do possível, expresse o seu apoio ao povo palestino. Meus amigos, eu escrevi 30 páginas de pesquisa e roteiro e ainda resumi tudo para caber num vídeo. Eu fiquei gravando por 2 dias, porque eu mudei o roteiro 2 vezes. Se me deixasse falar 3 horas direto sobre esse filme, olha que eu falava, hein? E eu nem cheguei a falar sobre a mitologia grega que tem por trás de algumas cenas do filme. Enfim, deixa o like aí na moralzinha e comenta sobre o Menino e a Garça, ou sobre o teu filme preferido do Estúdio Ghibli, que eu provavelmente vou te responder. Um beijinho e até a próxima! Nhau!